Mano, eu tô tendo um ótimo aprendizado relacionado a Game Boy, né? Porque, tipo assim, né, brother? Lá na época lá que... quando eu tava com o meu Game Boy, eu tive, né? Eu já falei várias vezes, eu tive lá o Game Boy Clássico, Color, Game Boy Pocket, mas eu não conseguia comprar jogo, você tá ligado? Então, tipo assim, quando eu falo sobre experiência, que eu tô tendo agora, recentemente, né, mano? Aqui, vem pra lá, vem pra cá, faz uma gameplay, é essa, tá ligado, né? Eu tô tendo uma ótima experiência, cara, em cima de conhecimento dentro do Game Boy, né, mano? Eu sempre soube, brother. Lá na época, lá eu tava com Game Boy, mas, né, você comprava uma revista, um programa de videogame, tu ia numa loja de games ali, final da década de 90, começo dos anos 2000, cara, tu via lá os cartuchos, tá ligado, né? Você via lá fita de Game Boy Color, Game Boy Clássico, nem tinha Game Boy Advance ainda, tá ligado? Então, tinha lá pesquisa. E qual é o videogame que foi mais vendido na história? A galera falava PlayStation. Pra galera, você acredita, brother? A galera achava que o Play 1 ele era, mano, o videogame mais vendido da história. E não, lá naquela ocasião era o Game Boy, o clássico, esse Game Boy aí, tá ligado? Entendeu? Década de 90 ele foi o videogame mais vendido. Ai, Ricardo, mas é um portátil. Caralho, brother, mano, tanto faz. Você pega um videogame de mesa, videogame na palma das suas mãos, é videogame do mesmo jeito, o celular que tu tem, não tem, brother? Mano, tu pegou teu celular, tu instalou um jogo, ele vai virar um videogame. Para com essa porra também, né? Que a galera fica, ai, quem joga em celular não é gamer. Porra, é o meu ovo, não tem, mano? Não, meu ovo, né? Meu ovo ele não consegue jogar no celular, tá ligado? Então ele não é gamer. Porra, não, é foda, né, brother? 18 horas, 2 minutos. É uma quarta-feira, 4 de março de 5.348, né? E aqui estamos com o R-Type 2. Eu já contei aqui o meu passado com o R-Type, que foi dentro do Master System, ali, mais ou menos, em 96, ali, 97. Sei lá, mano, 97, 98, tá ligado? Algum parente meu lá na época pegou o Master System emprestado, aí alugou o R-Type, tá ligado? E ali foi, mano, ali eu nunca que eu me esqueço, mano, de jogar o R-Type no Master System. Você entende, mano? Meu camarada, o Master System, ele é um videogame que não deu certo, por quê? Porque a Nintendo, cara, a Nintendo é foda, tá ligado? A Nintendo nunca foi um videogame de visual mirabolante, tá ligado? Gráficos de última geração. A Nintendo nunca se preocupou, brother, com... tá vendo aí? Game Boy, Nintendo, né? Entendeu? Não, tá vendo aí, né? Olha o visual do bagulho. Tudo verde e preto. Você entende, mano? Olha lá, tá vendo? O bagulho só tem duas cores. E olha o sucesso que a Nintendo fez. Você entende, mano? Não, é isso que eu tô falando. Então, a Nintendo, cara, ela sempre foi isso aí, brother. É simplicidade. A gente é o que? A gente é um videogame, tá ligado? O que o videogame faz? Ele vai entreter o ser humano lá, a pessoa, tá ligado? Entendeu? É simplesmente isso. Né, mano? Tudo na vida, mano, você é projetado pra... Né? Você foi projetado, você tem que ter um propósito, né? O propósito. Você é treinado desde pequeno a jogar basquete. Caralho, o teu propósito é o que, brother? Tá ligado, né? Desde criança, né? Teu pai e tua mãe gostam de basquete. Aí te botam numa escolinha de basquete. Caralho, você entende, mano? Né? O teu propósito, mano, ele é o que? Virar um profissional de basquete. Não, eu tô falando bagulho bem merda. Eu sei que é bem merda, tá ligado? Entendeu? Eu tô falando a questão de propósito, né? O Game Boy, cara, o propósito dele é o quê? Né, ele foi entreter, tá ligado? Né? E ele conseguiu. Então, tipo assim, ele teve lá concorrentes, né, mano? Na década de 90 você teve o Game Gear, tá ligado? A própria Nintendo... Ela perdeu tempo, gastou dinheiro e perdeu tempo, né? Ela fez o Virtual Boy, né? Que é um videogame de mesa que é estranho pra caralho, né? Porra, é foda. O Virtual Boy. Não, que eu posso até, mano. Não custa nada, mano. Já que eu tô falando sobre Virtual Boy, vamos lá no Luiz. Cara, o Luiz, ele fez um vídeo aí, mano, recentemente. Muito interessante, tá ligado? Cadê ele? Cadê o Luiz? Cadê o Luiz, mano? Não, mano. Já que eu falei de Virtual Boy, né, mano? Caralho, né?
Quer ver, brother? É o Luiz, aqui, ó, retro, tá vendo aqui? Luiz, eu tô falando Luiz, tá ligado? Ele meteu um vídeo aí recentemente, brother. O Nintendo Switch, mano, a Nintendo, ela trouxe de volta o Virtual Boy para o primeiro Nintendo Switch e também para o Nintendo Switch 2. E a gente vai pegar, né? Eu vou dar outra fumada, né? Não, eu não voltei a fumar, né, brother? Eu tinha parado, você tá ligado? Não, cara, não, mano. Eu tinha parado, né? Entendeu? Eu tinha parado de fumar um pouco, mas eu pensei, caralho, eu quero saber de uma coisa, mano. Vou parar de fumar só quando morrer mesmo. Cara, se liga na ideia. Aí, produção, derruba o mic, se liga na ideia. Ó, derruba o mic, né? Daqui a pouco a gente vai voltar para as gameplay, tá bom? É que eu vou dar uma fumada, né? Eu vou tomar um café, né, mano? Entendeu? Vou tomar um café, né? Cara, olha que interessante. O Luiz, mano, ele comprou, mano, né, o Virtual Boy que saiu para Nintendo Switch, né? Você tem, tanto faz, mano. Tu tem o primeiro Nintendo Switch, tu tem o segundo, então esse equipamento ele vai funcionar tanto no primeiro Nintendo Switch como no segundo, né? E ele tem uma resolução, ela é fiel, só que ela é um pouco melhor. Aí, como assim, Ricardo? Mano, você vai pegar o teu Nintendo Switch 1 ou 2 e tu vai colocar dentro do equipamento. Lembrando que isso que nós tá vendo aí, mano, é o Virtual Boy oficial lá de 95 lá. Tá vendo aí, né? Entendeu? Então o Luiz, ele fez o que, mano? Ele falou, caralho, mano, eu tenho o primeiro Virtual Boy, né? Eu conheço ele. Eu tenho que conhecer esse Virtual Boy aí, que lançou agora pra Nintendo Switch 1 e 2, tá ligado? Então ele meteu um vídeo aí de 25 minutos, né? Que eu vou derrubar aqui o mic, tá bom? E daqui a pouco a gente retorna com gameplays. É interessante. Ninguém sabia exatamente o que ele era. Ele era basicamente o Wii U dos anos 90, só que mais vermelho. E agora a gente chega em 2026 e a Nintendo decidiu lançar um acessório para o Nintendo Switch que quer replicar a experiência do Virtual Boy. A ideia parece ser muito mais interessante, muito mais simples. A Nintendo não teve que desenvolver um novo console, ela pensou numa forma criativa de fazer e também de poder jogar através do Switch Online, de poder jogar a biblioteca de jogos do Virtual Boy. Então a ideia assim parece ser muito mais razoável do que foi o primeiro, mas é isso que agora eu vou abrir essa caixa, vou fazer a demonstração dele em primeira vez. Eu não vou testar ele antes de mostrar para vocês, para eu poder dividir com vocês quais são as minhas primeiras percepções. Então vamos lá ver se esse negócio aqui é melhor do que o Virtual Boy original. Caixinha bonitinha, né? Olhando por aqui, por fora da caixa, a execução dele parece ser idêntica ao original. Eu tenho o original e daqui a pouco eu vou comparar para vocês verem, mas acho muito legal a caixa aqui que você consegue ver claramente o produto. Aqui destacando que ele funciona com o Nintendo Switch Online e para você poder comprar nessa pré-venda que foi feita, eu comprei na pré-venda, era necessário você ter a assinatura do Nintendo Switch Online. Se não tivesse, não era possível comprar nessa fase que eles estão de pré-venda, né? Aqui do lado não tem nada, bem simples, e atrás tem algumas instruções tem as instruções, né, de como montar. Aqui tem as advertências que também eram muito comuns pro Virtual Boy original, falando que podia dar tontura, se alguém sofre de náusea, de epilepsia ou coisas assim, que não pode usar, tem que ter cuidado, não é bom para crianças menores de 6 anos, e aqui tem todos os detalhes de como usar. Como vocês podem ver aqui, ele funciona tanto pro Switch pelo primeiro quanto pro Switch 2, então isso é legal. Legal, então agora eu vou abrir e vamos ver o conteúdo que tem aqui. Dentro da caixa, muito simples, vem as 3 unidades ou 3 peças aqui. O visor, bonitão, parece de bastante qualidade, muito parecido com o original, né? Deixa eu mostrar, dar uma geralzinha aqui pra vocês, ó. Bonito, a Nintendo mandou bem no acabamento do produto e no material. E aí vem esse bracket aqui, que é para poder encaixar na primeira versão do Switch, e aqui já pré-instalado nele, vem já pro Switch 2. Então no meu caso eu vou testar com o Switch 2, eu não vou precisar fazer nada aqui. E o pezinho, né? O pezinho dele para deixar na posição de jogar, e aqui ele vem com o Virtual Boy, Nintendo Switch, um manual de instruções também, depois eu vou dar uma olhada nisso aqui, mas um monte de alertas com relação a esses visuais 3D, algo que a Nintendo também pegou bem pesado com o primeiro Virtual Boy, porque teve muito problema de saúde, né, de causar as pessoas passarem mal jogando, então isso aqui é uma coisa super importante. Legal, beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou montar, vou seguir o passo a passo, o primeiro passo que eu vi é encaixar o Switch aqui dentro, bora lá fazer isso. Vamos lá, tudo pronto aqui, já coloquei ele no pezinho, já vou mostrar mais detalhe pra vocês, mas antes eu quero contar uma história que eu fiquei pé da vida com a nossa querida Nintendo. Eu comprei esse negócio na pré-venda e foi entregue hoje, dia 16 de fevereiro, e eu vim correndo gravar o vídeo pra vocês. No site da Nintendo fala que o lançamento oficial dele é amanhã, no dia 17 de fevereiro de 2026.
Eu vim aqui dia 16 e fui tentar fazer o download aqui do aplicativo do Virtual Boy para poder rodar os jogos. Não estava disponível. A Nintendo estava falando que somente no dia 17. Eu falei, caramba, para que eu recebo o negócio sendo que eu não posso jogar? Um absurdo. E teve gente que recebeu até antes, tá? Teve gente que recebeu nesse fim de semana que passou agora. E eu fiquei irritado, falei, pô, eu quero gravar o vídeo, eu quero testar e não consigo. E aí eu tive uma sacada, eu pensei, bom, quando for meia-noite do dia 17 de fevereiro, é bem capaz da Nintendo já liberar. Eu moro na costa oeste dos Estados Unidos e aqui é o último fuso horário que tem, né? Agora aqui pra mim são 9h30 da noite. Falei, beleza, eu vou ficar atento quando der meia-noite em Nova York, que tá lá na costa leste, acho que a Nintendo vai liberar. E não deu outra, quando deu meia-noite de Nova York, eu entrei aqui, tava liberado, né? Eu fiz o download, então vamos lá, vou clicar aqui pra ver o que acontece. Aqui ele vou precisar clicar aqui no controle, vamos lá. Expectativa. Aí ele foi, liberou. Bonitinho, hein? Esse aqui tá falando que precisa do acessório, beleza, eu tenho acessório. Próximo. Aí fala que tem que ler aqui um adulto, tá bom, todas as dicas de segurança. Se tiver difícil de ver, tem que fazer alguns ajustes, beleza, vamos direto pro negócio. Então aí agora aqui, sim, acho que vai ter que colocar assim que você colocar o console no acessório, tem que olhar por aqui, que é nessas duas imagens, nessa telinha dupla, e aí apertar novamente o botão A, né? Então, como que ele funciona aqui? Para ele abrir, ó, só vocês verem como é que ele tá no pezinho, muito parecido com a versão original. Para ele abrir, você tem que puxar essa parte de cima, ó, ele abre e aí ele tem um espaço aqui para você encaixar o switch, né? Então o switch vai vir aqui, nessa parte, encaixa aqui, você vai ver aparecendo parece uma rebarbinha dele aqui embaixo, ó, mas ele fica bem encaixado, fica retinho aqui, e aí sim eu fecho aqui de novo, vai fazer um clique para saber que está fechado, e agora aqui na tela vai aparecer a imagem. Eu vou tentar ajustar aqui, deixa eu virar um pouco para cima, para ver o que vocês conseguem ver aqui, ó. Vou colocar o celular aqui para frente, você tá vendo que dá para aparecer aquela mesma tela que eu tava falando aqui. Aí eu vou apertar o A, porque eu fiz tudo, e ele vai começar a rodar os jogos ali. Depois eu vou tentar achar uma forma de mostrar alguma coisa melhor para vocês, mas o que eu quero fazer antes aqui é comparar ele com o Virtual Boy original. Só para vocês terem uma noção, vou colocar um aqui lado a lado. Tá lá, ó, um do lado do outro, olhando assim é até difícil falar qual que é qual, né? Porque eles são idênticos, a única pista... Ó, quer ver, ó, lembrando, eu já contei o meu passado com virtual, esse Virtual Game Boy aí, ó. Cara, eu dei a sorte, ali, mano, se não me engano era, 96, não sei, mano, 95, 96, eu tinha um colega aqui no Guarujá de classe, não tem escola, tá ligado, né, ó. Tinha um programa que o nome era Combo Fala Mais Joga. Aqui é Combo Fuma Mais Joga, tá ligado? Era Fuma Mais Fala. Se liga, ó, quer ver, ó? Eu dei a sorte aqui no Guarujá, né? 95, 96. Eu não vou lembrar o ano exato. Cara, você acredita? Eu fiz amizade com um moleque lá, né? Lá na sala de aula. Ele tinha um... Sei lá, mano. Turbo Game, Nintendo, não sei. Não vou lembrar, tá ligado? A única coisa que eu lembro é isso, né? Ele me levou na casa de um moleque lá que tinha, brother. Ele tinha esse Virtual Boy aí. E tava lá, não lembro o jogo, tá ligado? Eu lembro de eu botou na cabeça lá o aparelho, não tem... Não tenho muitos detalhes. Se eu tentar falar alguma coisa agora, mano, eu vou ter que mentir, tá ligado? Então é melhor eu não falar, entendeu, mano? A lembrança que eu tenho é o quê? Caralho, eu tive a oportunidade de conhecer da década de 90 lá, mano, meados, né, da década de 90, né? Esse Virtual Boy aí, né? Extremamente desconfortável, não era interessante. Quer ver, ó? Ó, tá vendo aí, né? Não era nada interessante. E outra, se tu, mano, ó, você bota a tua cabeça aí, tá ligado? Se tu forçar a cabeça pro lado, pra frente, o bagulho cai, ele cai, tá ligado? É um péssimo projeto. Mano, isso aí, mano, a Nintendo ela teve uma ótima ideia e uma péssima execução, tá ligado? Você entende? A ideia, ela é sensacional, só que ela foi mal executada. E lembra, a Nintendo tinha dentro da própria Nintendo o concorrente que é o quê? Isso aqui que nós tá aqui jogando, né? Você lembra? Você lembra? A gente tá jogando o Game Boy, tá ligado? Ó, tá vendo aí, ó lá, ó, tá vendo aí, né? Ó. Esse aí, mano, foi o pior inimigo, concorrente do Virtual Boy da Nintendo foi o próprio Game Boy clássico, você entende, mano? Meu camarada, entendeu? Olha lá, o Virtual Boy, caro, né? Um videogame caro. A proposta dele, o propósito dele, o objetivo dele, você entende? Não conseguiu acontecer, né? Cara, sim, brother. Ele tinha lá
o jogo dele que você olhava lá, o bagulho era 3D. Era tipo um jogo de Play 1, Nintendo 64, tá ligado? Lembrando que jogo 3D, mano, não começou com Nintendo 64 e PlayStation 1, tá? Que a galera, né? Não começou com Sega Saturn, tá ligado? Entendeu? Mano, ó, pra você ter um jogo 3D, você tem que trabalhar o Parallax, tá ligado? Então, primeiro tu começa com o efeito Parallax, que é um bagulho que eu já falei várias vezes. Não vou entrar em detalhe agora, tá bom? Né? Pra você ter um jogo, mano, 3D, você tem que ter o Parallax já, né? Definitivo, já finalizado, né? Aí tu vai trabalhar o 3D, entendeu? Então logo, o projeto 3D, mano, ele exige autoconhecimento do efeito Parallax. Que é um bagulho que tu vê na onde? Jogo 2D, tá ligado? Entendeu? Todo jogo 2D, mano, que você joga aí, ele tem o efeito Parallax dele. Ah, o que que é o Parallax, Ricardo? Eu vou resumir. Parallax, senhores, quer ver, mano? Caralho, puta, o nome da palavra, quer ver, mano? É uma projeção do 3D, tá ligado? Entendeu, mano, né? É uma imaginação do 3D. O Parallax, ele vai imaginar, né, o efeito 3D. Não é o 3D de fato, ele vai o quê? Né, ele vai a projeção que tu vai ver no jogo 2D vai fazer né, os teus olhos, a tua visão, imaginar que aquilo lá é um 3D. Ai, como assim, Ricardo? Super Nintendo, não tem? Vai lá. Não, já vou meter o louco, hein? Vai lá jogar o F0 lá pra tu ver, entendeu, mano? Vai no F0. O jogo todo é Parallax, aquela porra lá. Tá? Não é 3D, mas é Parallax, entendeu? A nave, o jogo do F0, mano, tá ligado? Aquele movimento que ela faz, ela é uma simulação do 3D. É que nem o Toguro fala, né? É o sabor 3D. Você entende, brother, né? O sabor, né? Entendeu? Sabor 3D, mas não é o 3D, tá ligado? Entendeu? Ai, por que você tá falando isso, arrombado? Mano, o Virtual Boy, ele foi além, tá ligado? Ele conseguiu trazer o efeito Parallax, né? E também tem coisa 3D, ele tem efeito 3D aí nele. Você entende, Manuel? É impressionante, tá ligado? Só que ele não teve uma boa execução e não conseguiu, de fato, né? Chegar no objetivo dele, que é o quê? Vender, né, aparelho, né, entendeu? Aí, você entende? Aí tu vem pra 2026, a Nintendo fez o quê? Caralho, vamos de novo tentar, tá, né, mano? A Nintendo, ela fez isso, né? Né, mano? Ela tá tentando trazer ali uma lembrança, né, do que foi o Virtual Boy, né? Todo mundo sabe que isso aí, mano, não vai ser um sucesso de fato, tá vendo aí, né? Você tem que encaixar a tela do teu Nintendo Switch, tanto faz o primeiro ou o segundo, tá ligado? Você bota lá dentro do equipamento, né? E ele vai o que? Simular. Só que dessa vez, mano, tá muito interessante. Entendeu, brother? Tá interessante pra caralho, entendeu? Tudo aquilo que tu viu, mas o foda, mano, é que você tem que pegar o aparelho e botar na tua cabeça. Você entende? Não adianta você ver o vídeo dele e escutar eu falando, né? Você tem que pegar, se vira, procura alguém que tem um equipamento, que é pra você ter essa experiência. Cara, às vezes, né, na minha vaga memória, as lembranças que eu tenho, né, mano, eu não sei se eu joguei aquele Mario de tênis. Cara, eu não consigo dar uma certeza do jogo que eu joguei na época. Eu não sei se era Mortal Kombat, não sei, Street Fighter, tá ligado? Se era um jogo do Mario, que tem o Mario Tênis, né, brother, pra Virtual Boy, tá ligado? E outra coisa, hein, mano, não adianta você pegar o emulador. Ai, que meu celular. Ai, Ricardo, meu celular tem um emulador do Virtual Boy. Não, não, para, tá ligado? Você vai ter nenhuma experiência. Tu vai só jogar o jogo, tá ligado? O emulador não consegue, mano, emular o... Não, tipo assim, eu falo o seguinte, né, mano, como que o emulador, brother, ele vai fazer você ter a sensação 3D, tá ligado? Você vai ter que ter um óculos 3D, tá ligado? Entendeu, mano? Entendeu? Então, logo, né, o emulador que tá no teu celular, não tem? Ele tem que projetar um bagulho 3D. A olho nu, a gente não consegue ver os bagulho 3D. Não tem como, tá ligado? Vai dar dor de cabeça, não tem, mano? Tontura, entendeu? Então você vai ter que ter um óculos, tá ligado? E é isso, esse é o propósito da Nintendo. Você entende, mano? E isso eu achei do caralho, tá ligado, né? Pena que todo mundo sabe que a Nintendo, ela sempre foi cara, né, mano? A Nintendo sempre foi um tipo de equipamento, mano, que sempre foi caro, né? Bom, eu vou voltar a fumar ou não? Não, eu tenho que trabalhar, quer ver, mano? Caralho.
Não, eu não vou voltar a fumar não, mano. Eu preciso fazer gameplays. Bom, vamos voltar para gameplays, tá bom? Quer ver, mano? Se liga na ideia. Já bateu, né? Bateu 2 horas de live, né? Eu já, né? Nós já trabalhamos de fato. Ó, a senhora Deluca aí, tá vendo aí, né? Naná, senhora Deluca, acabou de encostar agora, né? Ó, senhora Deluca, né? Encostou. Aquele boa noite, né? Naná tá na área. A gente já entregou 2 horas de live, né? Agora é o tempo extra, tá bom? Vamos trabalhar o tempo extra, tá bom? Na presença, né? Senhora Deluca acabou de encostar. Logo, logo a Polícia Federal vai aparecer aí. Naná, cuidado, hein? Naná. Daqui a pouco a Polícia Federal vai encostar aí. Cuidado, senhora Deluca. Toma cuidado, hein? Ó, se liga na ideia, quer ver, mano? Tá vendo aí, né? O Virtual Boy, né? No caso aí, o Luiz, ele tá o quê, mano? Ele precisa... Durante o vídeo, mano, ele vai mostrar pra gente, né? A forma de visualização, né? Mano, querendo ou não, brother, a ideia do Luiz nesse vídeo não é de... Não, mano, o propósito do Luiz é de fato mostrar pra gente o que é que o Virtual Boy original faz e o que é, mano, que esse Virtual Boy aí, né? Você tá ligado, né? A ideia dele é essa, você entende, mano? Ó, cadê? Ó, os dois, cadê? Mano, a ideia dele é mostrar pra gente, né? Como é que se comporta o Virtual Boy original lá de 95, tá ligado? E esse Virtual Boy agora de 2026. Você entende, mano? O vídeo, ele se resume a isso, tá bom? Demorou? Tá vendo aí, né? Cara, e é interessante, mano. É um vídeo, ó, tá vendo aí, ó lá, tá vendo? Ele tá ali, mano, tendo, né, aquele feedback e ao mesmo tempo ele tá trocando uma ideia com nós, tá ligado? Só que não é live, tá bom? Isso, o Luiz, ele não trabalha com live, mano. É difícil, brother, tá ligado? É difícil, hein? É difícil pra ele trabalhar com live. Ele gosta de fazer o vídeo offline. É diferente de eu, né, mano? Eu não gosto de fazer vídeo offline, não, tá ligado, né? Eu gosto de projetar live, né? Que é um bagulho mais... Mano, a live você sente ali o criador de conteúdo, não tem, brother? Oh, tá ligado, né? Na live você consegue ter o contato ali, né? O vídeo offline, tu vai ver o bagulho e já era, entendeu? Então, mano, quem tiver interessado aí, vai lá, né, no Retro Gamer Brasil e assiste esse vídeo. É muito interessante. Cara, e o Luiz, ele é extremamente didático, você entende, brother? É diferente de eu, Ricardo, né? Que eu sou a porra do arrombado, né? Né, mano? Ele não fala palavrão, já que eu falo muitos palavrões, você entende? Não. O Luiz... Não, de fato, o Luiz, ele é muito mais fofinho do que eu, tá ligado? Muito mais.
e eu morri. Deixa eu dar um continuar aqui, mas isso é uma vantagem. Cara, a outra vantagem, que isso não tem o que falar, é jogar com o controle original. Esse controle é muito bom, tipo aqui, por exemplo, você atira apertando esse botão na nave, os botões são todos muito mais próximos aqui, então isso aqui é um negócio que valoriza muito a experiência de jogo. Espero que a Nintendo lance um controle parecido com esse, acho difícil que aconteça isso, mas se fizer, aí você consegue ter a experiência real do negócio, né, de como era jogar isso daqui, porque o controle faz muita diferença. Né? Mas assim, no geral, minha avaliação o original é muito mais confortável, mas muito mais, o encaixe é melhor e você acaba conseguindo ver a tela inteira, qualidade da imagem, o novo é levemente superior, não é grande coisa, levemente superior, e a jogabilidade, nesse daqui, o fato de ter o controle original, ele melhora muito, tá? Mas os dois são legais, são interessantes. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês da imagem desse aqui, desse jogo, e depois eu vou ver se eu consigo mostrar a imagem do outro. Vamos ver se isso aí vai funcionar. Ó, isso aqui foi melhor que eu consegui, vamos ver se vai rodar. Tá ali, ó. Então, você essa navinha, tem um botão aqui que você acelera para ela começar a andar, e aí vão ter um monte de obstáculos, você tem que quebrar um... Ó, mano, ó, tá vendo aí, né, ó, ele tá o quê? Ele tá filmando a imagem. Cara, não tem como você ter uma real experiência. Você tem que pegar a tua cabeça, a tua cara e botar lá no equipamento, tá ligado? Entendeu? Isso aí que ele tá fazendo, mano, é uma simulação do que é mais ou menos. Sabe por quê, brother? Cara, quando você vê isso aí na tua reta, na tua cabeça, o bagulho mano, é genial. A ideia que a Nintendo teve, mano, foi do caralho. É uma puta de uma ideia. Ela resolveu o quê? Caralho, eu vou trabalhar o 3D somente com vermelho. Você entende, brother? Tá ligado? Ó, Senhora De Luca, ela já passou aqui na live, demorou? Senhora De Luca já passou aqui na live, né? Então, senhores, o que acontece, mano? A ideia da Nintendo foi o quê? Caralho, eu vou meter um 3D, eu vou simular um 3D, vou usar o Parallax, né, mano? Só que a pessoa vai ter que botar a cabeça lá, porque o equipamento, ele tem... Sabe quando você vai no cinema ver um filme 3D, não tem? Você vai ver um filme no cinema 3D. O que é? Você tá entrando, mano, você lembra? No cinema? Tá ligado, né, mano? Você recebe o que? O óculos 3D, não tem, mano? Sem o óculos 3D, você não vai ver porra nenhuma, tá ligado, né? Entendeu? Não, vai estar tudo embaçado e vai dar tontura e dor de cabeça, que é aquilo que eu falei agora há pouco, não tem, mano? Então, a Nintendo, ela fez o que? Caralho, como que eu vou, mano, né, meter o 3D, né, sem o óculos? Então, ela fez isso aí, brother. Lá dentro do... É como se fosse um capacete, um visor, tá ligado, né? Ela decidiu, lá tem o óculos 3D. Lembrando que a gente tá na década de 90, 95, 96. Demorou? Tá bom? Então, cara, foi muito interessante. Lembra? Não é sucesso. O Virtual Boy deu merda. Tá ligado? E, mano, a Nintendo perdeu dinheiro com ele. A sorte que a Nintendo, mano, já tava milionária. Game Boy clássico, tá ligado? Entendeu? Com o Game Boy, a Nintendo... Ai, Ricardo, como que a Nintendo ficou milionária, senhores? Foi com o Game Boy clássico, tá ligado? Entendeu? Lá ela ficou milionária. Então, mano, ela começou a ter, né, novos horizontes. Caralho, vamos fazer coisa nova. Você entende, brother? Mano, o Game Boy... Mano, a Nintendo, ela ganhou dinheiro pra caralho. Ela conseguiu, mano, né, se estabelecer dentro do mercado gamer. Foi através do Game Boy clássico. Que é esse arrombado que tá aí, tá ligado? Não foi o Game Boy Color não, tá ligado? Não, entendeu? Entendeu, mano? Não foi, mano. Game Boy Advance, esquece. Nintendo DS. Nintendo 3DS. Não, brother. A Nintendo ficou milionária. Foi com essa porra aí, brother. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Põe na tela, Colinho, demorou? Nintendo ficou milionária aí, década de 90. Então, quando ela decide, né? Caralho, a gente já tá milionária, né? Caralho, a gente já tem dinheiro. A gente precisa de algo novo dentro do mercado. Lembrando, senhores, que isso aí é um videogame de mão, né? Tá legal? Um minigame, né? E já tinha também o NES, o Nintendinho. E também tinha o Super Nintendo. Você entende, brother? Tá ligado? Então a Nintendo, ela tava o quê, né, mano? Ela tava dominando ali o mercado gamer. Tanto é que a Sony olhou pra Nintendo e apresentou o projeto PlayStation. Que é interessante. O PlayStation, senhores, tá ligado? A Sony apresentou pra Nintendo. Só que a Nintendo falou, não, eu não preciso. Eu não quero.
2026, o que é que foi o PlayStation 1, senhores? O que é que foi, tá ligado? Né, mano, né? Pô, todo mundo sabe, né, mano? O que é que foi o PS1? O PS1, mano, ele deu... Mano, o PS1, ele fudeu com a Sega e com a Nintendo. Você entende, brother? Tá ligado? Entendeu? O Play 1, simplesmente, mano, ele falou... Sega Saturno? E Nintendo 64? Nintendo 64? Você entende, senhores? A Nintendo ofereceu o projeto PlayStation. Mano, ó, a Sony, mano, lá na época lá, ela precisava de alguma empresa de alto suporte financeiro para poder, né, mano, executar o bagulho. A Sony, tá ligado? Mas a Nintendo, né, recebeu o projeto do PlayStation e falou: não, não quero. Não, eu já tenho Game Boy, eu já tenho, né, Super Nintendo, 96 você tem o Nintendo 64, né, você tá ligado? Mas é interessante porque mesmo a Nintendo falando não pra Sony, ela não ficou pobre, faliu, não. Nintendo 64 ele é um fracasso, tá ligado? Só que lembra, a Nintendo ganhou dinheiro na onde? Aonde foi que a Nintendo ganhou dinheiro, mano? Tá vendo aí, né? 91, 92, 93, 94, 95, tá ligado? Entendeu, mano? Então a Nintendo, o Game Boy, mano, querendo ou não, o Game Boy ele conseguiu, mano, aposentar a Nintendo. Financeiramente, senhores, essa porra aí, ó, essa merda aí que tu sei, isso que tu tá vendo aí, mano, a imagem borrada verde, preto e branco, não é nem preto e branco, tá? Você tá ligado, né? Mano, isso que tu tá vendo aí, grosso, quadrado, pesado, precisa de 2 pilhas, mano, isso aposentou a Nintendo até hoje, filhote, até hoje. É interessante, mano. Senhores, é interessante. Tá legal? Ó, o Tetris, olha lá, ó. Olha lá. 1989, você entende, mano? 1989, o Tetris, tá ligado? As empresas lá já tava ligeira. O Prince of Persia, não tem, mano? O Come, o Pac-Man, que tava lá no videogame, não tem? Todos os jogos que tava lá, videogame caseiro. As empresas como a Tecno, Konami, Capcom, tá ligado? Midway. E por aí vai, mano. As empresas falaram: caralho, mano, olha lá, ó, videogame de mesa, né? Aqui, né? Mesa não, é de mão. É videogame portátil, não tem, mano? Tá ligado, né? Caralho, videogame portátil. Vamos começar a produzir jogo pra ele. A gente não sabe onde a gente vai chegar, tá ligado, né? Só que o bagulho aconteceu, entende, mano? É interessante, demorou? E lembrando, né? Eu vou resumir, né? Eu tive, senhores, esse Game Boy em 97 e 98. Demorou? Eu consegui comprar ele usado, né? E ele tava cheio de... Ele não tinha essa proteção aí, ó, tá ligado? O meu Game Boy, esse aí que eu comprei lá, mano, ele não tinha essa capa de proteção aí, ó. Mas ele funcionava, tá ligado? Ele funcionava. Você botava 2 pilhas ali e vai. Demorou? Então eu tive ali, né, mano, essa experiência. E o meu conhecimento, senhores, ele vem através de revista, tá ligado? Não é através de Google. Cara, mano, eu não precisei de YouTube pra aprender, tá ligado? Não, sobre Game Boy, tá ligado? Entendeu? Sobre Game Boy, eu antes de eu ser um criador de conteúdo, o meu conhecimento ele já tava armazenado. Você entende? Tá ligado, né? Entendeu, né? Eu já tava ali com o meu conhecimento, ele já foi do caralho. É que eu dei azar de virar a porra de um criador de conteúdo, né? Um bagulho que eu não queria não, mas aconteceu, né, mano? Fazer o quê, né? Isso, Luiz. Não, Luiz não, mano. A gente vai trocar uma ideia, sabe na onde? Não, a gente vai derrubar o backup da live, demorou?